Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala, sempre ao vivo, de meio-dia a 1 pela rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, com reapresentação 6 da tarde, também TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET em Guarulhos, 11h30 da noite. Acesse nosso blog, conheça nossos colunistas e colaboradores, gentequefala.com.br, nossa fanpage Facebook /programa Gente que Fala. À sua disposição o chat no site da AltV, também o WhatsApp 974012235 e ainda o telefone São Paulo 1150526622. Hoje é quinta-feira, é o nosso Gente do MPD que Fala, parceria do Gente que Fala com o movimento do Ministério Público Democrático, representando o movimento do Ministério Público Democrático MPD, conosco o promotor de justiça, doutor Ricardo Prado. Doutor Ricardo, grato por ter vindo ao nosso Gente que Fala. É um prazer. É um prazer tê-lo aqui. Também conosco o advogado doutor Dávio Zarzana Júnior. Doutor Dávio, prazer tê-lo aqui. Bom dia a todos. Bom dia, doutor Ricardo Zancopé. E temos vários assuntos polêmicos em pauta. O senhor é advogado previdenciário. Isso, previdenciário. Ok? Ok. Daqui a pouco eu vou fazer uma pergunta específica sobre a Previdência, mas o senhor guarda para daqui a pouco perfeitamente. sobre o que se fala nessa reforma de Previdência. Ok, vamos falar. Pois, um registro, a notícia chega através do blog do Cláudio Humberto, que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi internado nesta madrugada por problemas de saúde, e não há mais detalhes. O partido, segundo o próprio Cláudio Humberto, o partido faz restrições às informações sobre a saúde de Lula, mas é certo que isto acontece. Aliás, ele com regularidade se apresenta ao Hospital Sírio-Libanês para tratamento de saúde, sempre de madrugada, e hoje parece que é uma situação mais delicada. A informação é do Cláudio Humberto que ficou muito famoso quando assessor do Collor. Então, imaginamos que pela proximidade do Collor com o Lula hoje, o Cláudio Humberto seja melhor informado que todos os outros. Algo a acrescentar, doutor? Não, nada de especial. Não. Mas é necessário que se faça esse registro. Ministério Público Estadual moveu ação penal na Justiça contra o ex-diretor da Dersa, Paulo Vieira de Souza, acusado de fraudar o processo de reassentamento de pessoas atingidas pelo trecho sul do Rodoanel para beneficiar 3 babás, 2 empregadas e um funcionário que trabalhavam para sua família com apartamentos do CDHU. Prejuízo causado de 374 mil. Só isso? Só esse o valor? É isso mesmo? Acredito que sim. Não. Na verdade, não, pouco, é meio milhão, né? Nós estamos vendo cifras tão altas nos últimos tempos que quando a gente fala em valores um pouco mais módicos, a gente estranha, realmente. Mas, infelizmente, é dinheiro público que está sendo desviado, o que é lamentável, e o que, de uma certa forma, nos alivia um pouco é que o Brasil atualmente está começando a tomar providências para que essas coisas, esse dinheiro retorne aos cofres públicos, né? Nós convivemos durante muito tempo com esses desvios que foram aumentando e chegaram a situações absolutamente inimagináveis. E agora parece que o país começa a acordar para isso, né, e fazer um movimento no sentido contrário, de tentar recuperar as instituições, de tentar recuperar o dinheiro, e esperemos que nós consigamos realmente produzir um trabalho que retorne o rumo, na verdade, do barco, né? Doutor Ricardo, esse dinheiro retorna mesmo? Eu gostaria de compreender melhor esse processo, porque me lembro que quando iniciou aí a Lava Jato, um dos diretores, um funcionário da Petrobras, devolveu 100 milhões de dólares. Se ele devolveu 100 milhões de dólares assim, numa boa, não, está aqui, 100 milhões de dólares. E nós falávamos há instantes sobre as
cifras elevadas que nós tomamos conhecimento, esse dinheiro retorna aqui para o Estado de São Paulo, que é esta ação que se pretende? Esse dinheiro saiu, retorna, há o reembolso? Em alguns casos tem havido, sim, esse reembolso. O Ministério Público Federal chegou a divulgar, há não muito tempo atrás, na Operação Lava Jato, eles já tinham conseguido de volta perto de 3 bilhões de reais de retorno. O que é um começo, mas ainda é pouco, porque o governo hoje já está divulgando aí cifras realmente na casa das centenas de... Né? E nós tivemos também aqui algum retorno para a Prefeitura de São Paulo, que foi causado pelo Ministério Público Estadual, referente a um acordo que foram feitos com alguns bancos de dinheiro, na verdade, da época do Paulo Maluf, que está retornando agora, quer dizer, é uma coisa na Prefeitura, você vê uma coisa muito lenta ainda, mas que realmente começa a acontecer. Nós não tínhamos, na verdade, essa cultura, nem essa estrutura, na verdade, de buscar esse dinheiro. Antigamente Deixa eu insistir. Existe um mecanismo que permita isso? Porque falar tem que devolver, mas existe um mecanismo que permita ao Ministério Público, à Justiça, retomar esse dinheiro que saiu? Sem dúvida. Porque eu acho que é o que nós nunca vimos, né? Não, existe sim. O processo permite isso com absoluta naturalidade. Né? Essas regras de processo são muito antigas. Né? O que faltava, na verdade, era uma cultura de ir atrás desse dinheiro. Né? O que faltava, na verdade, era independência para os órgãos de execução para ir buscar esse dinheiro. O que nós estamos vendo, na verdade, é uma atitude diferenciada por parte do Ministério Público, com o respaldo da magistratura, para que essas coisas retornem. Na verdade, isso começa a partir da Constituição de 88. É um dos grandes ganhos, na verdade, da Constituição, é o fato de você ter criado uma certa autonomia, na verdade, para o Ministério Público e, com isso, permitido que os seus membros pudessem realmente ir buscar isso. Ainda não está completo, ainda não. Né? Essa autonomia ainda precisa melhorar um pouco mais. Nós vemos aí a Lava Jato, aí, volta e meia, sofrendo ameaças de vão mexer, não vão mexer, etc. e tal, o que é muito ruim. Mas essa autonomia do Ministério Público e da magistratura, elas precisam ser preservadas para que as instituições realmente funcionem, né? E as pessoas que estão exercendo o poder também realmente prestem contas à população verdadeiramente. Doutor Dário? Acho que eu não teria nada a acrescentar, apenas uma curiosidade sobre a própria notícia, que este Paulo Vieira de Souza, ele quis beneficiar pessoas, se eu entendi bem, que não estavam inscritas nesse programa, né? E alguém até poderia dizer, bom, mas também são pessoas simples, porque era uma empregada doméstica, Mas a questão não é essa, a questão é que se buscou uma ilegalidade para, mesmo que a justificativa fosse, entre aspas, moral, está havendo uma infração da lei aqui. É o princípio do ato aqui que ele está... Exatamente. Então, está ferindo. Está ferindo. Isso. Então, porque na defesa a notícia diz que na defesa ele disse que não fez nada, que na verdade ele só participou da entrega de mais de 4.000 casas, se não me engano, para as pessoas que estavam naquela área, né? Mas que não, a empregada, o motorista não estavam inclusos. Mas independentemente disso, se isso aconteceu de verdade, não se pode buscar uma coisa ilegal, né? Para que seja concretizado algo supostamente imoral, né? Porque aí nós estaríamos num choque de princípios, não só constitucionais, mas também da própria ética que é necessária na nossa sociedade atualmente. Ministros de Michel Temer, o presidente em exercício, querem propor a legalização dos jogos de azar como medida para aumentar receitas da União. Ideia defendida ao menos por 2 auxiliares próximos do presidente. Henrique Eduardo Alves, do Turismo, Gedel Vieira Lima, da Secretaria de Governo. Segundo eles, a proposta de legalização deve incluir bingos, cassinos, jogo do bicho. Las Vegas em São Paulo e nas capitais? Las Vegas, né? Tem gente que diz que é muito bom, na verdade, que seria positivo que isso fosse feito, porque nós nos livramos, pelo menos em tese, da economia informal que é gerada com toda essa ilegalidade por trás dos jogos
que também não são legais, né, vamos dizer assim, né? Ou seja, existe muito tráfico, contrabando, o crime organizado, que muitas vezes se alimenta desses jogos. Com a legalização, teria esse objetivo justamente de não apenas afastar isso, mas tornar mais visível a destinação desses recursos do jogo para alguma coisa que atendesse ao conjunto de finalidades constitucionais. Eu penso dessa forma. Na verdade, dentro do Ministério Público, há muita gente contrária à legalização, porque eles acreditam que isso facilitaria, na verdade, a lavagem de dinheiro. Eu, pessoalmente, no entanto, penso diversamente. Eu acho que tudo que você coloca, todo o setor da economia que você tiver regulamentado, você tem mais forma de controle. Eu acho que para você conter a lavagem de dinheiro, o que na verdade ocorre em todos os setores da economia, você tem que fazer a contabilização que toda empresa é obrigada a fazer. A partir do momento que você tem os registros contábeis, você tem como pesquisar e fazer o levantamento do dinheiro que foi desviado, do dinheiro que foi lavado e etc. e tal. Então, na verdade, nós víamos muita gente, muitos aposentados, inclusive. Você tem uma criação realmente de emprego interessante nesse tipo de Na coisa. ilegalidade? Não, na ilegalidade, né? Você tem, você Não, tem. quando o senhor cita aposentados tal, me parece que o jogo do bicho no formato que ele tem aí hoje, ele se aproveita da mão de obra de aposentados. Seria isso? Pelo menos Não, que a gente na vê verdade, hoje, o que é? alguns anos atrás. O que eu pensei, na verdade, há alguns anos atrás, nós tivemos o bingo legalizado. E nós tínhamos isso como uma diversão para o pessoal, para muita gente que está aposentado, que às vezes não tem o que fazer, etc. Na mão de obra. Exatamente, como consumidor. Né? O público-alvo era o aposentado enquanto consumidor. E essas pessoas tinham, na verdade, uma diversão garantida. Né? Ao mesmo tempo que você criava empregos, porque nós tínhamos aqui em São Paulo alguns prédios enormes, na verdade, que funcionavam aqui com bingo, gerando emprego e etc. e tal. E essas coisas estão fechadas hoje em dia, né? Elas estão imóveis aí consideráveis, na verdade, sem utilização nenhuma. Então, eu pessoalmente não tenho restrições, embora ressalve que realmente dentro do Ministério Público é uma questão complexa, porque realmente há muita gente que tem o receio dessa questão da lavagem de dinheiro. Em outras palavras, se for feita uma legalização, tem que ser uma legalização muito bem feita e detalhada, para impedir justamente que haja lacunas a viabilizarem qualquer desvio, enfim. Acho que tudo você tem que fazer realmente com um certo estudo e depois você vai corrigindo também, né? Você não consegue ter um projeto nunca absolutamente perfeito. Né? Você faz o melhor possível e depois você vai corrigindo ao longo do caminho. Alexandre da Silva Tomás ficou 4 meses na cadeia por um crime que não cometeu, acusado de participar de um roubo de carro. Abordado pela PM, um dos agentes fez foto dele e mandou pelo WhatsApp para a vítima, que naquele momento o reconheceu. Só que a polícia não fez o procedimento básico desses casos, que é o reconhecimento pessoal. O ato só foi realizado na semana passada e ele foi absolvido, porque aí a vítima não o reconheceu pessoalmente, é isso? 4 meses em cana? Na verdade, infelizmente, essa situação que está narrada aqui, ela ocorre com uma frequência até um pouco maior do que o fato. Agora, o que também é interessante saber é se realmente o fato da vítima não o ter reconhecido é porque realmente ele não era o assaltante, ou porque, na verdade, por outros fatores, ela não conseguiu fazer esse reconhecimento. A vítima esqueceu. Não é que a vítima esqueceu. Uma das coisas que ela diz, que está na manchete, é que a pessoa estava mais magra, né? E, portanto, o assaltante seria um pouco mais forte. O próprio fato da pessoa estar presa há 4 meses faz com que, de uma certa forma, ele emagreça, ele define. Né? O local é muito ruim. Então, você tem essa mudança. O grande problema nosso, na verdade, é a demora que você tem, às vezes, no processo. A legislação melhorou muito, mas, ainda assim, essas coisas ainda ocorrem com uma certa lentidão. Então, você tem mudanças ao longo do caminho. Né?
Agora, nesse caso, parece que houve uma falha, na verdade, do procedimento na delegacia. A afirmação de que, na verdade, ele teria sido reconhecido tão somente por fotografia e não pessoalmente, como deveria ter sido feito. Então, realmente, isso já é um problema mais sério e isso realmente já não é regra, isso é exceção, realmente. Né? Mas o que causa estranheza, uma foto mandada pelo WhatsApp. Eu queria comentar sobre isso, se isso realmente foi a base do reconhecimento. Quer dizer, eu tenho dezenas ou centenas de tipos de celulares, com dezenas ou centenas de tipos de câmera, né? E você coloca aquilo no WhatsApp e alguém faz o reconhecimento. Quer dizer, mesmo que fosse, mesmo havendo uma identificação, depois batendo na delegacia, é extremamente perigoso isso daí. Né? Você não sabe nem como que a foto foi tirada, em que condições, se tremeu. Isso, de alguma ou outra forma, pode influenciar no julgamento de quem está verificando aquela foto. Ainda tem mais essa, né? Então, Ricardo, este é um recurso, como foi colocado, perigosíssimo. Na verdade, acho que há um aprendizado com relação a essas novas tecnologias. Essas coisas têm aparecido muito recentemente e as pessoas estão fazendo uso dela para as mais diversas finalidades. Eu não sou contrário a isso. O que você não pode, na verdade, é suprimir as formalidades legais, né? Porque você tem um sistema simplesmente mais fácil de mais ágil. Que se somem, né? Não que se exatamente. Exclua o tradicional ou o legal. Exatamente, concordo. Que se somem, né? Mas você não pode realmente suprimir a formalidade legal, sem nenhuma dúvida. Parece que vai aqui no afogadilho, um negócio, tira foto. Quando a gente reclama sobre a lentidão da justiça, não é dessa forma que se agiliza, né? Eu quero tentar esclarecer, porque me parece algo muito perigoso. Né? O reconhecimento tem formalidades previstas na legislação, né? E ele deve ser feito da forma que está previsto em lei. Isso não há a menor sombra de dúvida. Agora, a polícia tem feito outras utilizações do WhatsApp que são interessantes. Cumprimento, por exemplo, de mandado de prisão, muitas vezes, eles têm avisado a tropa por WhatsApp. Então, você acaba fazendo transferência de informação de uma forma muito ágil, né? Agora... Mas aí é a agilização que a gente clama. Né? A comunicação, se utiliza os recursos atuais, né, para agilizar um sistema. Mas onde eu digo aqui e estranho, né? Me parece muito primitivo a decisão em cima dessa tecnologia. O que realmente é complicado, não pode ser utilizado realmente é a falta de reconhecimento pessoal direto na delegacia. Isso realmente não poderia ser suprimido. Né? Tinha que levar lá na hora. Sem nenhuma dúvida. Depois acontece o que aconteceu. Perfeitamente. Fez regime dentro da delegacia, aquele negócio todo. E olha que foram 4 meses, não é isso? Mas sim, já aconteceram outros casos que não eram referentes à tecnologia, que também houve prisão por engano por muito mais tempo, por anos até, né? Acho que é comum isso. Acontece várias vezes. Acontece. Você tem... infelizmente, você tem uma situação muito difícil na questão do reconhecimento do crime de roubo. Nós não podemos, na verdade, ficar só com esse tipo de prova. Né? A polícia, quando ela age rápido, você tem outras provas auxiliares, que são apreensões, às vezes, dos objetos que foram roubados, apreensão de arma. Né? Então, aí você tem, na verdade, uma condição de certeza com relação à responsabilidade da pessoa muito maior. Né? Quando você fica exclusivamente no reconhecimento pessoal, especialmente se ele é feito tempos depois, a margem que você tem realmente de acerto e de erro fica complicado. O ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, estabeleceu ou restabeleceu decisão da Justiça do Rio de Janeiro que obriga a cidade de Volta Redonda a matricular uma criança de 4 anos em creche pública. Segundo o ministro, o município, com a obrigação constitucional de criar condições que possibilitem, em favor das crianças até 5 anos de idade, o efetivo acesso e atendimento em creches e unidades de pré-escola. Então, uma decisão dessa tem que chegar no STF?
Essa era a pergunta que eu ia fazer. Nossa. Não, Não, é surpreendente, mas parece que a criança procurou. Os senhores né? são operadores Não é do isso? direito. Eu sou leigo. Não, parece que a criança procurou, não foi isso? A creche, aí negaram a vaga, aí tiveram que entrar com uma ação, foi até. Não diz aqui quantos anos demorou isso, né? Seria isso, doutor Ricardo? Eu tenho a impressão que a criança já deve estar bem mais velha a essa altura, né? Quantos anos? Embora algumas coisas hoje você tenha realmente agilizado. Hoje não é impossível, às vezes, você chegar até o STF com prazo de alguns meses. Antigamente isso era impensável, mas isso hoje em dia realmente na fase, no momento histórico que nós estamos, realmente tem se tornado possível. O ideal realmente foi que isso, na verdade, já tivesse sido resolvido pela própria prefeitura ou então pela justiça lá de Volta Redonda. Com certeza. Mas, ao que parece, a coisa precisou chegar realmente até lá em cima para que o direito da criança fosse garantido. Agora, a importância da decisão é que isso cria realmente um precedente no sentido de que as prefeituras não podem se excluir dessa obrigação com o argumento de que não tem recursos para isso. O argumento, na verdade, usado pelo gestor público para não cumprir a norma é a questão da reserva do possível. Não há recursos, nós temos vagas até um determinado número e, além disso, nós não temos mais, né? O Judiciário não está aceitando esse argumento com relação à questão das vagas. Isso tem que ser realmente prioritário. Quer dizer, o primeiro dinheiro tem que ir realmente com relação às crianças para garantir esse tipo de atendimento. Só para complementar, é uma curiosidade que nós não sabemos quantas crianças outras tiveram esse pedido negado, né? Aí agora a gente podia dar uma mensagem. As outras 357 crianças podem ficar tranquilas. É só entrar com uma ação que daqui a 5 anos, quando chegar no STF, vocês vão ter seu direito garantido. Que não é isso, na verdade, né? O Estado já teria que Não, na verdade, resolver, a promotoria entra com essas ações praticamente diariamente, na Nossa. verdade. Mas parece um desenrolar muito rápido. Eu não tenho a informação de quando se iniciou o processo, mas se foi no ano escolar agora, né? Janeiro, fevereiro, né? Mas se for tão rápido assim, a nossa justiça está de parabéns. Se algo chega com o Dr. Celso de Mello com essa rapidez, todos os estágios da justiça, se tivesse a celeridade em todos os outros processos, será uma maravilha. É o sonho nosso, doutor Ricardo. Sem dúvida alguma, né? Sem dúvida. A indústria paulista eliminou 4.000 vagas em abril, segundo o indicador do nível de emprego da indústria paulista, divulgado pela Fiesp. É a primeira vez desde 2006 que abril ficou com saldo negativo em empregos. Apesar do saldo negativo, a Fiesp acredita que o ritmo de demissões diminuirá e a expectativa para o fechamento do ano é de cerca de 165.000 vagas menos. Em 2015, esse número ficou em 235.000, doutor Dário. Não tem como você dissociar essa notícia de tudo que está acontecendo, de todas as investigações sobre a Lava Jato, enfim, a situação terrível que a economia está, né? E dizem agora que o presidente em exercício, não é isso? Ele vai agora expor que o rombo deixado pelo governo Dilma é muito maior do que se pensava, né? E como que isso afetou a empregabilidade do nosso país, né? Quer dizer, a coisa é mais séria do que a gente pensa. Mas depois, quando nós vamos falar no outro assunto, né, sobre a Previdência, isso também não pode gerar uma ação do governo que seja não pensada, ou seja, uma ação imediatista que não tenha um objetivo de longo prazo. Precisa tomar muito cuidado com o que vai ser feito agora para corrigir esses problemas, né? E os colegas poderiam comentar. Eliminar empregos é facílimo. Exatamente. Gerar emprego é um processo de longo prazo, não é imediato. Não, com referência à geração, tudo bem. Mas o que eu falo que quando nós comentarmos sobre a questão da Previdência... Agora, no momento, né, nós temos não apenas aquelas demissões
corriqueiras, se é que eu posso dizer assim, de mercado, sazonalidade. Não. Esse é fechamento de vagas mesmo, indústrias cortando níveis salariais, né? Sabe? Cortando quem ganha de X a X está fora do quadro e não é reposto. Exatamente. Então, essa é uma situação complicadíssima. Gravíssima que vai levar muitos anos, eu creio, para que seja retomado, para que seja, né, voltar ao que era antes. Na verdade, nós esperamos que o pior momento da crise tenha passado. A falta de expectativa faz com que os investidores, na verdade, parem de investir, né? No meio da tempestade, ninguém sai para fazer negócio. É preciso, na verdade, que o tempo clareie, que você tenha um céu um pouco mais azul, para que as pessoas, na verdade, voltem a fazer negócios, a fazer investimentos, etc. Nós esperemos que, com o novo governo, isso comece a retomar outra vez. É óbvio que vai depender dessa transição e desse momento que vai ainda até a votação final do impeachment. Nós ainda temos um momento ainda delicado. Mas esperemos que aqueles industriais, na verdade, que restringiram os investimentos, etc., possam voltar a fazê-lo num futuro breve. A captação de recursos estrangeiros, a captação de recursos do exterior, esse processo de momento, essa alteração no quadro político, é indefinido para nós. Eu fico tentando vislumbrar lá. Nós tivemos alguns investimentos, inclusive, chineses aqui no Brasil nesses últimos tempos, né? Na área de usina de cana, de geração de energia. A China enriqueceu muito nesses últimos anos e, com isso, tem vindo para o exterior, para vários países, na verdade, e investir uma parte do dinheiro que eles conseguiram gerar nesses últimos anos. E também chegou alguma coisa aqui até o Brasil. Mas nós vamos precisar de muito mais do que isso para poder realmente sair dessa crise em que nós nos entramos. O que importa é nós nunca deixarmos de acreditar no Brasil, não é isso? Todo mundo unido, né? Tá parecendo agora o palanque, né? Vamos acreditar, minha gente, não é isso? Não, mas temos que acreditar, independentemente de quem. Temos que acreditar, né? Eu já dizia, não sei se vocês se recordam, do Sarney, tem que dar certo, lembra? Tem que dar certo. Isso é esperança, não é isso? É determinação. Ninguém vive sem uma crença, não é verdade? Sem uma expectativa de futuro. Não tem jeito. Você está acompanhando Gente que Fala, retornaremos em instantes. Ok. Mas aqui os peixes já estão diminuindo. Por isso, é bom cuidar e proteger os rios que é aqui, ó, onde eles nascem. O Pantanar depende das nascentes e das cabeceiras. E nós também, ué. Então, pessoal, vamos ajudar. Afinal, tamo tudo junto, no mesmo barco. Olá, eu estou aqui para tocar sua consciência. Nossa Saúde ganhou o movimento Mama Amiga pela Vida, uma ação social e voluntária que trabalha pela prevenção do câncer de mama. Esse trabalho leva informação às mulheres, apoio e um toque de carinho, com campanhas como a Rede de Pontos de Prevenção e o modelo Mama Amiga, que ensina a identificar possíveis alterações nas mamas. Para saber mais, acesse e participe desse grande movimento pela vida da mulher. Eu sou o jornalista Patrício Bentes, que apresento às sextas-feiras, às 16 horas, o programa Visão Plural. Um programa que não aborda assuntos que todas as televisões falam. Nós fugimos da mesmice.
você pode nos assistir só aqui na TV da internet. Olá, eu sou César Freitas e convido você para assistir o HQ e Companhia, o programa que traz o mundo da cultura pop para você. Cinema, história em quadrinhos, animação, seriado, tudo isso para você aqui toda sexta-feira às 5 da tarde, na sua TV da internet. Eu sou o Ronaldo Luiz, jornalista e apresentador do Agropapo aqui na AltV. E quero convidá-lo para você acompanhar o Talk Show do Agronegócio todas as terças e quintas, das 11 às 11h30 da manhã, aqui na TV da internet. Oi, eu sou Letícia Spiller e quero convidar vocês a fortalecer o movimento que quer criar uma lei para acabar com o desmatamento no Brasil. Nossas florestas não podem mais ser destruídas. São elas que garantem a nossa qualidade de vida. Eu quero floresta em pé, água fresca, clima ameno e desmatamento zero. E você? Participe, assine a petição. Você está conosco no Gente que Fala pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, apresentação 6 da tarde, também TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET em Guarulhos. Hoje a participação da Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo, Gisele Souza, do setor de eventos da AFIPESP. Boa tarde, Gisele. Boa tarde, Zancopé. Boa tarde aos ouvintes do Gente que Fala. Gisele, 2016, a AFIPESP, Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo, completa 85 primaveras, coincidindo com o 16º arraiá da entidade, festejos que ficarão na história, é isso? Isso mesmo, Zancopé. Com certeza as nossas festas juninas já são especiais. Quem participa não esquece. Ainda mais com a comemoração dos 85 anos. Todos vão ter surpresas agradáveis. Os associados revivem aqueles dias divertidos que vêm da infância, uma coisa bem folclórica mesmo, como as danças de quadrilha ao som de música de sanfoneiro, as comidas típicas feitas com milho verde, batata doce, amendoim, bolo de fubá, cuscuz, arroz doce e tantas outras iguarias deliciosas da época. Até o cheiro é especial, sem falar nos entretenimentos, na maneira característica de se vestir, nas cantorias, nas brincadeiras, até nas fogueiras. É uma animação só. Não faltam motivos para que os associados estejam sempre presentes, participando de tudo com muita alegria. Gisele, vamos falar sobre os prêmios, né, que devem ser especiais. Conte-nos sobre eles. Olha, na verdade, Zancopé, a associação vai sortear um prêmio mais que especial e bem bacana. Este ano, principalmente, né, o primeiro, que é um veículo Jeep Renegade Sport 1.8 Flex. Tudo para comemorar os 85 anos da AFIPESP. O segundo prêmio é um televisor Smart 48 polegadas. O terceiro, uma geladeira Inverse. O quarto, um Ultrabook. O quinto, um iPad mini. O sexto, um videogame. O sétimo, uma lavadora de roupas 11 quilos. O oitavo, um skate elétrico de 2 rodas. O nono, um bloco de montar, um brinquedo de criança. O décimo, uma bicicleta dobrável. O 11º, uma câmera instantânea. E o 12º e o 13º, drone. E o 14º e o 15º, tablets.
Gisele, vamos falar sobre o transporte, quando a FIPESP coloca ônibus à disposição para os associados. Sim, aqui em São Paulo, na sede social, estamos atendendo no saguão do prédio, logo na entrada, onde fornecemos todas as informações necessárias. O associado que tiver interesse deve pagar R$ 120, preço da excursão ida e volta em ônibus fretado de São Paulo a Serra Negra e de Serra Negra a São Paulo. Isso lhe garante uma cortesia e um brinde surpresa também. Além disso, recebe um cartão que será validado como vale alimentação. Cartão esse que deverá ser carregado pelo usuário com um valor em dinheiro de no máximo R$ 50 para os seus gastos com alimentação. Já os dependentes, amigos e familiares convidados devem pagar R$ 140 pela excursão e também recebem os mesmos benefícios que o associado titular. Gisele, quem vai animar essa festa? Para o 16º Arraiá, convidamos o cantor Sérgio Reis, exclusivo para quem está festejando seus 85 anos e com muito sucesso, que é a Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo. Também teremos a dupla Marcos e Bueno, da mesmo estilo de cantoria. Então, portanto, o 16º Arraiá da FIPESP deve ser parada obrigatória para todos os associados e familiares. E eu tenho mais informações na sede social, na Rua Bittencourt Rodrigues 155, na Sé, em São Paulo, ou pelos telefones 11 3188 3154 e nos finais 3155, 3156, 3157, ou nas regionais de sua cidade, ou ainda pelo site www.afipesp.org.br. Gisele, agradeço mais uma vez tua gentileza com o nosso Gente que Fala. Uma boa tarde. Boa tarde, Zancopé. Boa tarde a todos os ouvintes do Gente que Fala. Hoje é Gente do MPD que Fala, nossa parceria com o movimento do Ministério Público Democrático, conosco o promotor de justiça, Dr. Ricardo Prado, e também o advogado previdenciário, Dr. Dávio Zarzana Júnior. Um registro aqui, estou recebendo do Dr. Liviano, o licenciamento ambiental sob ameaça, né? É um evento destinado a profissionais da área do direito, estudantes, jornalistas, profissionais que atuam na defesa do meio ambiente. O objetivo do evento é demonstrar a inconstitucionalidade da PEC 65/2012, pronta para ser votada em plenário do Senado Federal, que acrescenta o parágrafo 7º ao artigo 255, que representa grave ameaça ao meio ambiente natural. Afinal, prevê que a simples, deixa eu dar um jeito aqui de melhorar esse piorou, né? Que a simples apresentação do estudo prévio de impacto ambiental importa autorização para a obra sem análise e aprovação do projeto para órgão público licenciador e outros órgãos públicos interessados. Também consta que uma vez iniciada a obra, ela não poderá ser suspensa ou cancelada pelas mesmas razões, a não ser em face de fato superveniente. É isso mesmo? Superveniente? A PEC ofende ao artigo 5º da Constituição, 5º, está meio, doutor Liviano, eu estou meio perdido aqui estou recebendo pelo WhatsApp, então imagina quem mande uma fotografia pelo WhatsApp para servir de prova, né? Mas esse evento vai acontecer no Auditório Antônio Visconti, dia 20, amanhã, na Rua Riachuelo 217, no centro, às 9h30 da manhã até o meio-dia. O Dr. Carlos Bacuí, ambientalista e conselheiro do CONAMA, o Dr. Ivan Carneiro, que é promotor de justiça de Piracicaba, Dalmar Conde, jornalista e diretor executivo da Envolverde, Dr. Ricardo Prado, este evento organizado pelo movimento do Ministério Público Democrático, licenciamento ambiental sob ameaça. É uma preocupação muito grande, Zancopé, de que nós não tenhamos agora, com a necessidade de realização de obras e etc., que você também suprima a necessidade de preservação do meio ambiente, né? De que as obras, na verdade, venham para beneficiar a população,
mas também não causem um estrago grande no meio ambiente de outro lado. Nós já vivemos, na verdade, esse período durante muitos anos, onde as coisas eram feitas de acordo com o interesse imediato e depois você acabava constatando graves danos para toda a sociedade, graves danos ambientais e para uma série de questões. Nós temos locais hoje em algumas cidades de difícil recuperação por causa de contaminação por materiais nocivos à saúde e uma série de situações realmente muito ruins. Nós acabamos de sair aqui com um dano ambiental enorme agora em Minas Gerais, né, de proporções gigantescas e que, na verdade, são decorrentes dessa falta de preocupação com o meio ambiente. Então, você fazer isso nesse momento, né, por uma emenda constitucional, liberando, na verdade, obras sem ter, na verdade, as garantias necessárias, é muito preocupante. Quando o senhor cita Mariana, eu me assusto, porque até agora não aconteceu nada, né? Com exceção daqueles que foram enterrados, não aconteceu nada. Ainda que a justiça tenha tentado alguma atitude, tenha tomado alguma atitude, à distância eu não vejo nada. E o que é pior, aquela foi uma barreira que levou tudo de roldão. Existem outras... Exatamente, tem mais, né? Tem mais. Nós tivemos uma no Mato Grosso que rompeu, que não tivemos vítimas, mas aí o meio ambiente completamente danificado, atingido, e como não tivemos vítimas, a exemplo do que aconteceu lamentavelmente em Mariana, de Mato Grosso passou desapercebido, ninguém falou nada, doutor Ricardo. Na verdade, nós teríamos que fazer uma checagem toda nessas barragens, né, para ver como é que anda a situação desses locais. Agora, infelizmente, ainda que o senhor seja aqui de São Paulo, o que o Ministério Público em Minas Gerais pode fazer? Na verdade, há algumas notícias que chegam, nós não acompanhamos o dia a dia, na verdade, da Justiça de Minas. Né, e em Minas, aliás, houve discussão entre a Justiça de Minas, entre o governo, o Ministério Público tomou atitudes, o governo contestou, a própria Justiça contestou o Ministério Público. Então fica uma briga doméstica que, como disse, azar de quem foi enterrado. Sem dúvida nenhuma. Na verdade, foi feito um acordo para a indenização das vítimas, das famílias que trabalhavam lá no local e que também residiam ali naquela região. Existe também processo criminal em andamento, sim, com relação à gestão da empresa. Só que essas coisas elas não se resolvem, às vezes, na velocidade que nós gostaríamos, né? Eu acredito que nós ainda teremos muitas notícias ainda desse episódio de Mariana com relação a decisões judiciais importantes que devem acontecer ainda num futuro próximo. Mas as providências estão sendo tomadas. O problema todo é que você precisa, algumas coisas, elas têm que ser para ontem, né? Amanhã, às vezes, é muito tarde. E nós ainda não temos, às vezes, essa velocidade que, na verdade, a vida e as pessoas precisariam. Nada a acrescentar, apenas que essa velocidade deva acontecer antes que a próxima se rompa, e é o que a gente não quer. Sim. Quer dizer, eu também não tenho notícias sobre o que está sendo feito para impedir ou uma reestruturação ou um fortalecimento das outras barragens. A gente não sabe se isso está acontecendo, deve estar acontecendo, a gente não sabe. Então, que isso tudo... Só quando se romper. Só quando se romper, ou tomara que não se rompa, porque já foi dramático o suficiente para que não se repita. Inclusive, o que a comunidade internacional, quando olhou para isso aqui, começou a pensar também, o que o Brasil está fazendo para que isso não se repita mais? Porque foi uma coisa, até, a gente fala de proporções bíblicas, né? Sim. Que quem viu depois a foto de como ficou ali a cidade, não é isso? E todo o percurso que aquela lama percorreu, e não só as vidas, mas também todo o dano ao ecossistema, né, de toda a região, inclusive do mar próximo ao mar. Eu falo o negócio é grandioso, o negócio eu falo grandioso. Das pessoas que foram vítimas,
Porque, lamentavelmente, nós não temos consciência de um dano ambiental. Nós não paramos para pensar principalmente as pessoas, mas além sim. disso, teve uma consequência catastrófica ali. A lama chegou no mar. Né? A lama chegou no mar, o que é lamentável. Doutor Dávio, o senhor que é advogado previdenciário, reforma da Previdência. Nós temos ainda 15 minutos, o senhor consegue... Não, mas é um assunto que... os aposentados... Não, imagina, os aposentados, muitas pessoas nos procuram assustadas, porque você ouve muitos rumores sobre a questão da reforma da Previdência. E existem alguns pontos que precisam ser colocados. Primeiramente, reforma da Previdência não é uma coisa automática. Não existe reforma da Previdência sem uma coisa que nós chamamos de regra de transição. Então, querem fazer reforma da Previdência, que haja algum tipo de regra de transição, que se respeite os direitos adquiridos de quem já está no sistema, porque a Constituição assim prevê. Não foi o que aconteceu na última... Então, mas aí quando você tem uma emenda constitucional 20 de 98 ou a 41 de 2003, você tem regras de transição. Né? Quando você tem uma lei 9.876 de 99, que você cria o fator previdenciário, você tem momentos em que isso vai alterando. Ou seja, agora, você não pode... A gente ouve falar muitas coisas, né, que nós não sabemos se vai ser feito ou não. Então, já ouvi falar que, com base num plano de governo do PMDB, que chamava Uma Ponte para o Futuro, né, você queria fazer a desindexação dos benefícios previdenciários do salário mínimo. Que hoje você não pode receber uma aposentadoria por um valor inferior ao salário mínimo. Parece que quer se mexer nisso agora. Que a pessoa passaria a receber uma aposentadoria abaixo do salário mínimo. Mas isso é terrível. Isso é terrível porque a pessoa já criou uma expectativa que com as baixas contribuições que inverteu ao longo de muitos anos, vai receber, no mínimo, o salário mínimo. Né? Que, aliás, o plano do governo é cruel em reduzir as aposentadorias de tal forma que daqui a pouco todos estejam recebendo o salário mínimo. E outra coisa, a pessoa fala... Porque mas se o reajuste do salário mínimo é X e o reajuste dos aposentados é Y, que significa inferior... Exatamente. Vai diminuindo. É muito perigoso isso. Aquela questão dos 65 anos de idade também. 65 anos como uma idade mínima para qualquer aposentadoria. Como assim? Então, se isso existe, essa proposta, que haja uma regra de transição, novamente falando sobre isso. Né? Porque senão você vai ferir a isonomia com os demais trabalhadores que já estão chegando ali na porta de se aposentar. E, de repente, a mulher achava que com 60 anos ela ia se aposentar e agora ela tem que esperar mais 5 anos. Entende? Sim. Então, isso não pode acontecer. Então, faça-se o que se fizer, tem que ser respeitada a Constituição brasileira. O brasileiro, principalmente o idoso, não pode pagar pelos erros que o governo fez. Né? E a gente sempre discute aquela questão do déficit da Previdência, que o rombo é gigante e tal, mas o cálculo do déficit muitas vezes não leva em consideração os desvios que foram praticados pelo próprio Estado. Né? Inclusive na questão da Seguridade Social, a DRU, a desvinculação das receitas da União, você pega um percentual grande para aplicar em outras finalidades que não são as finalidades previstas na Constituição. Então isso é uma coisa ruim, certo? Porque tudo deveria estar com esta visão do social. A gente não deve perder a visão do social. E um ponto que é muito importante também é esta fusão de Ministério da Fazenda com o da Previdência, sendo uma secretaria da Previdência, enfim, dentro do Ministério da Fazenda, você perdendo o Ministério da Previdência, isso é muito perigoso também, por dar à Previdência Social uma característica fiscal. A Previdência Social não é fiscal. Ela tem um componente fiscal, mas ela é eminentemente social. Então a gente não pode perder esta visão. Porque se nós perdermos essa visão e tratarmos a relação previdenciária como algo fiscal, os prejuízos práticos desse tipo de mentalidade podem ser mais do que terríveis no nosso país. Né? Então, qualquer coisa que se faça, repito, deve haver uma forma de transição que não viole os direitos adquiridos e as garantias fundamentais da Constituição. Parece que o novo governo ele vai encontrar uma forma de que uma
parte das garantias seja violada. Vamos dizer assim. Otimista. Parece, né? Espero que não. Parece. Mas vamos ver quando for o anúncio efetivo dessas reformas, né? O que não se pode, de forma alguma, e desculpa até a minha ênfase nisso, é você tentar fazer uma reforma da Previdência dentro dos 180 dias em que a presidente está sendo julgada, para chamar a atenção do povo de que nós tentamos fazer uma coisa agora e apesar de dura a medida, isso tem que ser necessário e alguma coisa para que o povo perceba de que é uma medida boa e que a presidenta, né, não volte mais. Pelo amor de Deus, não se faça isso. A coisa tem que ser técnica e em respeito à Constituição. É só isso que se pede. Se houver um perigo a alguma desses fatores, da tecnicidade e da Constituição, o número de ações judiciais que vai ser movido contra essas supostas alterações da Previdência será muito grande. Eu até anotei aqui, porque é um termo que eu nem conhecia e, de repente, passou no noticiário a ser veiculado com muita frequência, desaposentação. Não, mas a desaposentação ela já... Mas antes havia o pé na cova. A pessoa, agora era chamado pé na cova, porque a pessoa se aposentou, não é do tempo dele, por isso que ele não sabe. A pessoa se aposentava, não é que não sabe, foi mal colocado aqui. A pessoa se aposentava, continuava contribuindo, e aí ela recebia aquela contribuição, que era chamada de pé na cova, porque era um pecúlio, mas na linguagem popular virou pé na cova. Aí isso acabou. Então a pessoa se aposenta, continua contribuindo, e aí um novo cálculo para este período que ela continuou contribuindo. Somado ao período anterior também. Sim. De acordo com a legislação, desde julho de 94 até hoje. Existe um processo em andamento, uma decisão. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a desaposentação é perfeitamente possível. O Supremo Tribunal Federal está 2-2, né? O Luiz Barroso e, se não me engano, o Marco Aurélio, os dois ministros, são pela desaposentação. Se não me engano, é o Teori Zavascki e o Dias Toffoli foram contra a desaposentação. Ele estava com se não me engano, era a Rosa Weber agora, né? Rosa Weber, que estava com Então vamos aguardar, mas nesse momento está valendo a desaposentação como construção jurisprudencial, né? Então é um avanço da jurisprudência aqui do país. Avanço? É um avanço. Avanço é bom, né? Mas é preciso que se esclareça. Dr. Ricardo Prado, a imposição de multa por litigância de má-fé em processo penal prejudica o réu, inibe a atuação do advogado de defesa e contraria a jurisprudência, segundo ministros do Superior Tribunal de Justiça, porque se considera que sua aplicação constitui analogia in malam partem, é isso? Em que se adota um entendimento mais prejudicial ao réu, que é vedada pelo Código de Processo Penal. Na verdade, Zancopé, essa multa por litigância de má-fé é prevista, na verdade, no Código de Processo Civil. Ela não é prevista no Código de Processo Penal. Então, o juiz pode punir ou impor essa multa no caso do advogado que começa a fazer chicana no processo, né? Começa a criar incidentes desnecessários, criados com o intuito apenas de protelar, às vezes, o andamento da decisão, né? Isso, na verdade, não existe no processo penal. E alguns juízes estavam utilizando essa dispositivo do Código de Processo Civil para fazer uso no processo penal, e é isso que o STJ está proibindo, porque no processo penal, para se assegurar a ampla defesa do réu, se entende que é necessidade de você dar um pouco mais de liberdade para o advogado, porque algumas coisas seriam moralmente discutíveis, né, se elas poderiam ou deveriam ser utilizadas. Mas se você começar a punir, você acaba, na verdade, impedindo, às vezes, que o advogado faça a defesa com medo de ele próprio acabar sendo punido. Então, eu tenho a impressão que, nesse caso, a decisão judicial tem uma certa dose de razão, realmente. A pena acaba também para
Não só o réu... O advogado é incluso na pena também, é isso? Exatamente. Na verdade, além do réu ser condenado, o advogado ainda tem que pagar a multa também. Eu acho que essa decisão do STJ podia se estender para o processo civil também, não só o processo penal. Porque é muito comum isso. Viu? Nós entramos com embargo de declaração para sanar uma obscuridade. O juiz não sana a obscuridade. Você entra com novos embargos e fala, ô, excelência, por favor, né? Não foi sanado. Aí ele multa de 1% sobre o valor da causa, porque você está causando um tumulto. Eu não estou causando tumulto nenhum. Eu quero que o senhor sane essa obscuridade, por favor. E às vezes o juiz, e infelizmente isso é minoria, mas tem acontecido demais. Muitas vezes os juízes não leem os embargos de declaração e há uma pessoa, um assistente, um auxiliar que pega aquele processo judicial. Isso é uma exceção à regra, mas infelizmente essa exceção ela tem aumentado muitas vezes, né, aqui no país, e pega aquele processo e o auxiliar ele já coloca o despacho padrão, é um copy-paste. Não há obscuridade, nem contradição, nem omissão, não vislumbra os requisitos ensejadores dos embargos de declaração, por isso os rejeito. Todo o processo, não vislumbro, outro processo, não vislumbro, outro processo, não vislumbro, não vislumbro. Mas ele nem viu. Porque muitas vezes os embargos eles são para que você possa entrar com um recurso para os tribunais superiores. Tem esse objetivo também, né? Então, acho que essa decisão aqui que foi noticiada deveria se estender para o processo civil também, porque muitos advogados estão sendo prejudicados por causa disso. Dr. Dávio Zarzana Júnior, é muito bom tê-lo aqui no nosso Gente que Fala. Agradeço. Eu agradeço novamente o convite e estamos à disposição. Dr. Ricardo Prado, para que o Gente do MPD que Fala seja levado ao ar todas as quintas-feiras. Nós temos esta parceria com o movimento do Ministério Público Democrático e o senhor, como hoje representante do MPD, Dr. Ricardo Prado, agradeço a gentileza de ter participado conosco. Eu é que agradeço a oportunidade de poder estar aqui, né, de poder ter esse contato, né, com a Rádio Trianon, com você, com o Dávio, com os ouvintes, e espero que todos tenhamos um período melhor daqui para frente, né, com todas as dificuldades que nós sempre teremos ao longo do caminho, que são inevitáveis, né, mas com a possibilidade de poder trabalhar para que nós tenhamos um Brasil melhor, sem dúvida nenhuma. Muito obrigado. Gente que Fala tem a direção-geral do jornalista Fausto Camunha, a diretora de produção Zenilda Salvato, redação Pedro Schiavon, produção cultural Ricardo Godoy. Na Rádio Trianon, Benê, Cléo Rodrigues, Neildo Neres, Ricardo Valim, na direção da TV Guarulhos, Fernando Mauro, na direção da UTV, Alberto Luquete, na técnica James Eduardo, Marcelo Fontan, Sérgio Oliveira e Iago Matsumoto. Estaremos de volta amanhã, meio-dia. Gratos, até lá.